Olá, vamos direto ao que interessa. O nosso papo de hoje é sobre talvez o maior desafio de quem investe aqui no Brasil. Como é que se acha um retorno de verdade, o tal do alfa, num cenário em que a renda fixa está pagando tanto? É essa questão que a gente vai desvendar olhando lá para 2026. Para começar, vamos encarar o nosso vilão, por assim dizer. Pensa só, 7% de ganho real, ou seja, 7% acima da inflação. É isso que o governo garante hoje num título como o Tesouro IPCA+. É um retorno tão alto e com tanta segurança que ele acaba sendo um verdadeiro aspirador de pó do dinheiro que poderia ir para outros investimentos. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Porque alguém, em sã consciência, vai se arriscar em ações, em imóveis, se pode simplesmente sentar em cima de um ganho garantido de 7% real? Pois é exatamente nesse clima de pessimismo, nesse para que arriscar, que as melhores oportunidades costumam se esconder. Então, tá definido o nosso ponto de partida. O desafio é esse, bater um concorrente, um benchmark que é extremamente forte. O nosso objetivo aqui é encontrar quais são os caminhos possíveis para superar essa rentabilidade. E só para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala alfa, é disso que estamos falando. É o retorno que vai além da média, que supera o óbvio. É aquele prêmio que se ganha por ter feito a lição de casa, por ter corrido um risco inteligente e não por simplesmente seguir a maré. E aqui, olha, aqui está o pulo do gato de toda essa análise. As oportunidades de ouro não estão onde todo mundo está olhando, onde tudo parece perfeito. Elas surgem justamente no contrário. Onde o mercado está pessimista, onde as opiniões divergem, é para lá que a gente vai olhar agora. Bora para o nosso primeiro caminho, então, o caminho dos ativos reais, o bom e velho tijolo. Talvez seja a forma mais antiga e intuitiva que existe para se proteger da inflação e, claro, buscar uma boa valorização no longo prazo. E dentro desse universo, a gente separou duas teses bem diferentes. De um lado, a LOG, que aposta na renda previsível e crescente dos galpões de logística. E do outro, a ESTEC, com uma aposta mais clássica, a escassez de imóveis de altíssimo padrão numa cidade como São Paulo. Agora, para ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, olha esse número. O mercado de galpões logísticos no Brasil deve crescer quase 5 milhões de metros quadrados até 2026. Isso é um crescimento brutal, puxado principalmente pela explosão do e-commerce. E aí que a lógica se encaixa perfeitamente. Só a renda de aluguel dos seus galpões já entrega, na média, IPCA mais 8 a 10%. Ou seja, por si só, o aluguel já bate o tesouro. Se a gente somar a isso a valorização do imóvel, o potencial de retorno total fica muito, mas muito superior. E o melhor, com uma previsibilidade de receita que faz a ação parecer quase um bonde imobiliário. Já a tese da ESTEC é de uma simplicidade que chega a ser genial. É o seguinte: o governo pode imprimir dinheiro, pode emitir títulos de dívida à vontade, mas ninguém consegue fabricar mais 1 metro quadrado de terreno no Itaim Bibi. A proteção aqui vem da escassez física, algo que não pode ser replicado. E com o tempo, essa escassez só tende a aumentar o valor. Certo. Saindo do tijolo, vamos explorar uma segunda rota para buscar alfa. O caminho das empresas que são verdadeiras máquinas de gerar caixa e, o mais importante, de distribuir bons dividendos. E esse gráfico aqui, ele ilustra o caso do Banco do Brasil de forma brilhante. De um lado a gente vê um ROE, que é o retorno sobre o património, na casa dos 20%. Isso é sinal de uma lucratividade altíssima. E do outro lado, um dividend yield, o dividendo, que pode chegar a 10, 12%. Ou seja, bate o nosso benchmark com uma folga considerável. O Banco do Brasil acaba juntando o melhor dos dois mundos. É o banco líder absoluto no agronegócio, que é o grande motor da nossa economia. E mesmo com tudo isso, a ação ainda negocia a preços considerados historicamente baixos. É essa combinação de dividendos gordos com potencial de valorização que faz dele uma espécie de porto seguro da bolsa. Agora, para quem está buscando um dividendo imediato ainda mais forte, a Allied surge como uma alternativa interessante. Ela trabalha com marcas gigantes como Apple e Samsung e, por isso, consegue oferecer um yield bem atrativo. O ponto de atenção é que ela é bem mais sensível aos altos e baixos do consumo, claro. E agora, a gente entra no terceiro e último caminho. Esse aqui é para quem tem um apetite a risco um pouco maior e está buscando aqueles retornos que podem ser realmente explosivos. São as teses de recuperação, as famosas turnaround. Aqui, a matemática é bem direta, o risco é bem mais alto, mas a recompensa potencial também é. A gente está falando de empresas que apanharam muito com o cenário de juros altos, mas que, se o jogo virar,
têm o potencial de se tornar multibaggers, ou seja, ações que podem multiplicar de valor várias e várias vezes. A Cogna, por exemplo, do setor de educação, passou por uma reestruturação gigante e uma queda nos juros beneficia demais a operação dela. O mesmo raciocínio vale para a HBR Realty, que tem ativos imobiliários comerciais de altíssima qualidade, mas que foram massacrados pelos juros. O ingrediente secreto aqui, sem dúvida, é a paciência. Bom, mas nenhuma análise séria estaria completa sem um bom banho de água fria, né? Superar o Tesouro IPCA mais 7 não é um passeio no parque. É fundamental a gente falar sobre os riscos no meio do caminho. E no horizonte temos dois fantasmas que sempre assombram o mercado brasileiro: o risco fiscal e o risco político. Se o governo não conseguir arrumar as contas públicas, os juros podem subir ainda mais, tornando a nossa missão mais difícil. E 2026 é ano de eleição presidencial, o que, historicamente, é sinónimo de muita turbulência no mercado. E esse é um risco perigosíssimo, mais sutil, a tal da armadilha de valor. Sabe quando uma ação parece muito barata, a análise está toda certa, mas ela simplesmente não sobe? Fica barata por anos? Isso é estar certo na tese, mas completamente errado no timing. E o custo de oportunidade disso pode ser gigantesco. Muito bem, chegando na reta final da nossa análise, vamos agora juntar todas essas peças do quebra-cabeça e entender o que esse cenário até 2026 nos reserva. Esse quadro aqui basicamente resume a ópera toda de um jeito bem claro. A gente tem 3 caminhos, 3 perfis de risco. Para um perfil mais conservador, a proteção com ativos reais. Para um perfil moderado, a geração de renda com dividendos. E para os mais agressivos, o alto potencial de crescimento dos turnaround. Portanto, a grande mensagem aqui é que, sim, superar o benchmark é totalmente possível, mas dificilmente isso vai acontecer com uma aposta única, com um all-in. O sucesso vai exigir a montagem de um portfólio que seja inteligente, diversificado e que saiba equilibrar o otimismo com uma gestão de risco muito, muito rigorosa. E a gente termina exatamente com a ideia que começou essa nossa conversa. O alfa está lá, ele existe, mas ele não vai ser encontrado no noticiário da noite, no consenso do mercado. Ele pertence àqueles que têm a coragem de olhar para onde há pessimismo, claro, desde que os fundamentos façam sentido, e que têm a paciência de esperar o tempo fazer o seu trabalho.